Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer neste vídeo o fechamento dos principais indicadores da semana e também os fatos relevantes divulgados ao longo dessa semana, que foi uma semana um pouco mais curta, mas tivemos aí algumas informações interessantes. Confira em nosso vídeo. Vamos começar então pelos principais indicadores. Olhando os índices, o Ibovespa fechou a semana no lado positivo, em 1,4%. O IFIX subiu 0,3%. O índice das BDRs caiu 1,3%. O SP subiu 0,9% nos Estados Unidos, a Nasdaq 0,6% e o Dow Jones 1,2%. E aqui temos o motivo, né, do índice das BDRs terem caído, apesar dos índices americanos terem subido. A semana teve um resultado negativo para o dólar, caindo 1,6%. O euro caiu 1,9%. O ouro teve uma semana bastante positiva, subiu 4,5%. A prata subiu 5,1%. Já o Bitcoin caiu 3,9%. É interessante ver essa divergência, né? Inclusive se entende o Bitcoin como uma possibilidade aí de futura de substituição do ouro, mas o que temos visto aí com o desenrolar na guerra no Oriente Médio é o ouro ganhando força ao longo da semana aí, né? E deixando os outros indicadores para trás. O Brent, por conta até de toda essa evolução que a gente teve ali em Israel e o risco disso daí afetar grandes países produtores de petróleo, né, subiu 3,9%. A arroba do boi gordo subiu 1,2%, a soja subiu 1,2% também e o açúcar subiu 0,6%. Falando das taxas de juros, há 10 anos no Brasil a gente está com a taxa em 11,82%, mas a semana apresentou uma queda de 1,3%. Já as taxas americanas, depois de uma subida forte na semana anterior, essa semana foi um alívio, né? Fechou em 4,62, caindo 2,8%. Abrindo um pouco mais em detalhes, o índice Bovespa, a gente tem ali o destaque positivo da semana foi a 3R Petroleum, depois a CVC, mas a CVC, apesar de um resultado positivo na semana e no mês, ela tem uma queda de 56% no ano, né? Então ela está num valor aí bastante baixo. PetroRio, Gol, né? Gol também é uma situação semelhante, teve aí uma variação semanal e mensal positiva, mas o acumulado do ano está uma queda relevante. O Carrefour, né, Atacadão, Petrobras teve uma semana positiva, né, as ações Petro 3 e Petro 4 aparecendo aí com um cenário bastante positivo e na variação de um ano, inclusive, subindo quase 7%, né? O grupo Ultra também aparecendo como destaque positivo, as Americanas subiu 6,8% na semana, mas ela vem de uma queda anual de 95,9%. Inclusive, temos um fato relevante apresentado pela empresa nessa semana. A Cielo apresentou aumento de 6,6% e queda de 36% no ano. Já do lado negativo, o destaque negativo vai para a Alpargatas, 7,6% de queda. Grupo Soma também apresentando negativo, né? Varejo de maneira geral. Redditor apresentou queda também. Pets, a Localweb, Natura, Iperafarm, Dexco, a Exetec e a Minerva completam aí as listas das maiores baixas durante a semana. Já dentro do IFIX, a gente tem o HCTR11 como destaque positivo da semana e a variação anual dele foi uma queda de quase 70%. Então, foi uma semana de alívio para o investidor de HCTR11, apesar do cenário anual aí, né, ter uma perda muito significativa. KNR11, Tordesilhas, VCJR11, XPSF11, RBRL11, PVBI, DEVA11, parecido com o hectare, né? Tem alguns papéis aí semelhantes, né? Em situação semelhante. O
HOFC e o RBVA aparecendo no ponto como destaque positivo. Já do lado do negativo, o CARE 11, RECT 11, Capitânia, CPTS 11, VSLH 11, KISU, MGFF, VGIP, BRCR 11, né, o grande fundo de escritórios da Bolsa, aí, mais uma semana negativa, XPPR 11 e GTWR 11. Então, esses foram os destaques positivos e negativos dentro do IFIX. Já no índice americano, SP500, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a gente tem aí o destaque para Northrop Grumman e Marathon Oil Company, né? São empresas bem tradicionais, né? Como resultados positivos. Do lado negativo, a gente tem a Hormel Foods, a gente tem também American Airlines e Delta Airlines aparecendo entre os principais destaques negativos, duas empresas aéreas dos Estados Unidos. Já na Nasdaq, a gente tem do lado positivo a EA, né, Electronic Arts, né, empresa aí conhecida por jogos e programas de computador, a Walgreens do lado positivo. Já do lado negativo, a gente tem aí a Dexcom, a Baidu e Datalog, entre as principais empresas aí com destaque negativo dentro do índice da Nasdaq. E vamos agora falar dos fatos relevantes das empresas divulgados ao longo dessa semana. As americanas, né, a empresa fez uma nova proposta para equacionamento da sua dívida. A proposta ela pode ser dividida da seguinte forma: os acionistas de referência vão capitalizar a empresa em 12 bilhões de reais, capitalização da dívida por parte dos credores em 12 bilhões, refinanciamento de dívidas na ordem de 1,9 bi de reais e 8,7 bi em dinheiro para recompra antecipada de dívida. Então essa é a proposta vigente agora nas americanas. Está aguardando aí os trâmites de aprovações junto aos credores. A Americanas tem uma situação bastante complicada, né? Então, ela segue fazendo aí diversas propostas aí, buscando soluções para equacionamento dessa dívida que é muito relevante. O varejo, de maneira geral, está passando por um momento bastante complicado. Já a Braskem informou que tomou conhecimento de que a ação do governo de Alagoas foi julgada como procedente, né, e está seguindo adiante essa ação. A empresa informa que tomou conhecimento pela imprensa do resultado desse primeiro julgamento da ação. E essa ação envolve aí possível danos a regiões habitadas ali no estado de Alagoas, né, causados aí possivelmente pelas operações da empresa. Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre essa história da Braskem, vou deixar um vídeo que já fizemos no canal em que comentamos um pouco aí sobre essa situação. E por fim temos a Oi, né? A Oi também está numa situação bastante complicada, né? Ela está na recuperação judicial depois da recuperação judicial, então a empresa teve um processo anterior de recuperação judicial, mas logo em seguida entrou com um novo processo. A empresa informou que ela está acompanhando os valores das ações da empresa, né? E eventualmente, caso não se estabilize acima de R$1 por ação, ela deve tomar aí as medidas cabíveis, né, e necessárias nessa situação, propondo aí um reagrupamento das ações da empresa. Espero que tenham gostado do resumo da semana. Se trouxe alguma informação relevante, fique à vontade para deixar seu comentário ou quiser alguma informação adicional. Deixe seu like também e se inscreva em nosso canal.